E se eu te dissesse que, por trás do brilho das competições de ginástica, há uma realidade oculta que poucos se atrevem a ver? Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cerca de 30% dos acidentes esportivos no Brasil acontecem na prática de atividades de alto risco, como a ginástica. Enquanto isso, no último Campeonato Nacional, em 2022, foram registrados mais de 50 acidentes envolvendo atletas, mas apenas uma fração desse número foi amplamente divulgada. O que poucos brasileiros sabem sobre esses incidentes é que muitos deles são captados pelas câmeras, mas permanecem obscuros aos olhos do público, devido ao estigma e à pressão por resultados. Imagine a cena: uma jovem atleta se prepara para executar um salto mortal em uma competição. O público aplaude ansiosamente, mas poucos percebem a tensão em seus músculos ou a pressão em sua mente. Em 2019, um acidente trágico durante o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística em São Paulo deixou uma marca na memória coletiva do esporte. A atleta, que estava em plena ascensão em sua carreira, sofreu uma queda devastadora que quase a fez desistir do sonho. O que poderia ser um momento de superação se transformou em um alerta sobre a fragilidade do corpo e dos limites impostos pela competição. Você já parou para pensar como as câmeras, que capturam cada movimento preciso, também registram momentos de vulnerabilidade? Enquanto os treinadores e as federações trabalham para promover uma imagem de força e perfeição, a realidade é bem diferente. Em um estudo realizado pela Universidade de São Paulo, a USP, os pesquisadores descobriram que 45% das ginastas enfrentam lesões que muitas vezes não são reportadas. Isso levanta uma pergunta crucial: o que está sendo feito para proteger a saúde dessas atletas? Enquanto as câmeras focam nos sorrisos e nas medalhas, o que realmente ocorre nos bastidores? A ginástica é uma arte, mas também um campo repleto de desafios físicos e emocionais. A doutora Margarete Dalcomo, especialista em medicina esportiva, ressalta: o corpo humano tem limites, e quando ultrapassamos esses limites, as consequências podem ser graves. Ela se refere não apenas às lesões visíveis, mas também à pressão psicológica que muitas atletas enfrentam para se manterem no topo. Os dados do Departamento de Medicina Esportiva da Confederação Brasileira de Ginástica mostram que, nos últimos 5 anos, houve um aumento de 20% nas lesões relacionadas a práticas inadequadas. Isso nos leva a refletir sobre a forma como a pressão por resultados pode obscurecer a importância da saúde e do bem-estar das atletas. Você consegue se imaginar na pele dessas jovens que se sacrificam diariamente para atingir a perfeição, muitas vezes ignorando os sinais de alerta que seus corpos emitem? Um exemplo emblemático foi o caso de uma ginasta que, durante um treinamento, sofreu uma contusão que a deixou fora das competições por meses. O que poucos sabem é que essa contusão foi captada em vídeo, mas nunca divulgada. As imagens revelam não apenas a gravidade do incidente, mas também a forma como o ambiente competitivo pode ser implacável. Enquanto o público aplaude os triunfos, a dor e a luta pessoal das atletas permanecem invisíveis. À medida que a ginástica evolui, também é necessário que a consciência sobre a saúde e a segurança das atletas evolua. O que está em jogo não é apenas a medalha no pódio, mas a integridade de cada corpo que se dedica a essa arte. Nos próximos anos, precisamos ver uma mudança no discurso em torno da ginástica. O que você pensa sobre a forma como as federações estão lidando com a saúde das atletas? Será que estamos prontos para mudar nosso olhar sobre o que realmente importa no esporte? Nos próximos 12 meses, o cenário pode mudar radicalmente se começarmos a priorizar a saúde em vez da performance a qualquer custo. O destino das atletas depende de um sistema que valorize não apenas os resultados, mas também a proteção e o cuidado com aqueles que se dedicam de corpo e alma a esse esporte. Afinal, quem não se lembra do famoso ditado: "A conta sempre chega"? É hora de refletir sobre o que realmente significa ser um atleta e garantir que suas histórias, muitas vezes ocultas, sejam finalmente reconhecidas. Pensemos agora em como a narrativa da ginástica vai além das vitórias e dos troféus. Muitas vezes, o que se vê nas competições é apenas a ponta do iceberg, enquanto a verdadeira realidade permanece submersa.
Recentemente, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais revelou que 60% das ginastas sentem que devem esconder suas lesões para não serem vistas como fracas. Isso nos leva a uma reflexão fundamental. Até que ponto a busca pela excelência está comprometendo a saúde mental e física dessas atletas? Imagine um ambiente onde a expressão de dor é vista como fraqueza, onde a vulnerabilidade é reprimida e o único foco é a performance. A doutora Natália Pasternak, uma proeminente psicóloga esportiva, afirma: a pressão para ser perfeita pode criar um ciclo vicioso de lesões e doenças emocionais. Precisamos mudar essa cultura. Ao considerar suas palavras, é impossível não se perguntar qual é o custo real de uma medalha. O que está em jogo são sonhos, vidas e a saúde de jovens que dedicam suas existências a uma prática que, embora glorificada, pode ser implacável. Nos últimos anos, a mídia tem dado mais atenção a essas questões, mas ainda assim, muitos incidentes permanecem sob o véu do silêncio. É alarmante saber que, segundo dados da Confederação Brasileira de Ginástica, apenas 30% das lesões são oficialmente reportadas. Isso levanta um questionamento crucial: quem se beneficia ao manter essas informações em segredo? Enquanto os patrocinadores e as federações se preocupam com a imagem pública, as atletas pagam o preço. Você já parou para pensar como a pressão para manter uma fachada perfeita pode afetar a saúde mental de uma jovem atleta? O impacto das redes sociais também não pode ser ignorado. As plataformas digitais criam um ambiente de comparação constante, onde as atletas se veem obrigadas a mostrar apenas seus melhores momentos. Um caso emblemático é o de uma ginasta que, após uma série de lesões, decidiu abrir suas redes sociais para compartilhar a realidade por trás da vida de uma atleta. A resposta foi avassaladora. Milhares de jovens se identificaram com sua história, revelando um lado vulnerável que raramente é mostrado nas competições. Isso nos faz refletir: até que ponto estamos dispostos a expor nossas fraquezas para que outros possam se sentir menos sozinhos? Enquanto isso, a resposta institucional ainda parece aquém do desejável. Muitos especialistas, como o Dr. Constantino Sakalaridis, têm chamado a atenção para a necessidade de programas de prevenção e apoio psicológico. Ele afirma que a saúde mental deve ser uma prioridade e não uma opção. Mas, em um cenário onde as medalhas ainda são mais valorizadas do que a saúde, como podemos esperar mudanças significativas? O que você pensa sobre a responsabilidade das instituições em cuidar das atletas, não apenas como competidoras, mas como seres humanos? À medida que nos aproximamos das próximas competições, é essencial que todos nós, como sociedade, reflitamos sobre o que valorizamos no esporte. Será que estamos prontos para priorizar a saúde e o bem-estar das atletas, ou continuaremos a aplaudir apenas os resultados? O que realmente importa é a vida que se vive entre os treinos, as lesões e as conquistas. Nos próximos meses, teremos a chance de mudar essa narrativa, de promover uma cultura que acolha a vulnerabilidade e celebre a saúde. O futuro da ginástica depende de um compromisso coletivo. Precisamos de uma abordagem que reconheça que os corpos são finitos e que a saúde deve vir em primeiro lugar. Se não mudarmos nossa perspectiva, corremos o risco de ver muitas histórias de talento e dedicação se perderem na sombra do esquecimento. Como você pretende contribuir para essa mudança? Que passos você pode dar para apoiar a saúde e o bem-estar das atletas que se dedicam a um esporte tão belo quanto desafiador? Afinal, a verdadeira vitória não está apenas nas medalhas, mas na preservação da vida e dos sonhos de cada atleta. E se eu te dissesse que, por trás de cada medalha conquistada, há histórias não contadas de dor, sacrifício e superação que permanecem nas sombras? A realidade é que, enquanto as câmeras capturam os momentos de glória, elas também documentam os desafios ocultos que as atletas enfrentam diariamente. Um estudo recente da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, revelou que 70% das atletas de alto rendimento já sofreram alguma lesão que as afastou temporariamente de suas atividades. Mas apenas uma pequena fração dessas histórias chega ao conhecimento do público. A pressão por resultados e a busca incessante pela perfeição podem criar uma cultura onde a vulnerabilidade é silenciada e os gritos de dor são abafados pela música de comemoração. Você consegue imaginar a carga emocional que essas jovens atletas carregam?
Cada treino, cada apresentação é uma batalha não só contra suas limitações físicas, mas também contra as expectativas que a sociedade impõe. O que muitos não percebem é que a ginástica, além de uma arte, é uma arena de competições emocionais e psicológicas. O Dr. Antony Vaz Carneiro, um respeitado médico esportivo, enfatiza que a saúde mental é tão crucial quanto a saúde física. Ele alerta que, sem uma abordagem equilibrada, corremos o risco de ver um aumento ainda maior nas lesões e nos problemas psicológicos entre atletas. Refletindo sobre essas palavras, podemos nos perguntar: até que ponto estamos dispostos a ignorar o sofrimento por trás das performances? Recentemente, uma ginasta decidiu compartilhar em um documentário a realidade de sua jornada. O filme, que ganhou destaque nas redes sociais, expõe não apenas os sucessos, mas também os momentos de queda, as lágrimas e as frustrações. A resposta do público foi avassaladora e muitos jovens atletas se sentiram encorajados a falar sobre suas próprias experiências. Isso nos leva a pensar: será que estamos finalmente começando a criar um espaço onde a vulnerabilidade é valorizada? Entretanto, a luta por reconhecimento não é fácil. Enquanto as atletas buscam por visibilidade e apoio, as federações esportivas ainda permanecem cautelosas quanto à mudança de discurso. Um relatório da Confederação Brasileira de Ginástica apontou que, embora haja um aumento na conscientização sobre a saúde mental, apenas 25% das instituições oferecem suporte psicológico às suas atletas. Isso levanta a inquietante questão: estamos apenas fazendo promessas vazias ou realmente nos comprometemos com a saúde e o bem-estar das atletas? Nos próximos anos, a esperança é que essa narrativa mude. O que muitos não percebem é que a mudança começa com cada um de nós. Ao apoiar iniciativas que promovam a saúde mental e o bem-estar das atletas, podemos criar um ambiente onde elas se sintam seguras para expressar suas necessidades. Uma atleta que preferiu permanecer anônima: quando comecei a falar sobre minhas lesões e minhas inseguranças, percebi que não estava sozinha. Outras atletas se abriram e isso nos uniu de uma forma que eu nunca imaginei. A força da comunidade pode ser um poderoso agente de transformação. Além disso, é essencial que a mídia assuma um papel ativo nessa mudança. Ao cobrir não apenas as vitórias, mas também as histórias de superação e os desafios enfrentados por essas jovens, podemos mudar a percepção pública sobre o que significa ser um atleta. Um exemplo disso foi a recente cobertura de um acidente durante uma competição, onde a atleta se feriu, mas teve o apoio da comunidade e dos fãs. As redes sociais se tornaram um espaço para apoio e a hashtag Saúde em Primeiro Lugar viralizou, demonstrando que a sociedade está pronta para dar voz às atletas. À medida que nos aproximamos das próximas competições, é vital que todos nós estejamos atentos ao que realmente importa. O que você acha que pode ser feito para garantir que a saúde e o bem-estar das atletas sejam priorizados? Como podemos transformar cada competição em um espaço seguro, onde a vulnerabilidade e a força coexistam? O tempo para agir é agora. O futuro da ginástica e das atletas que se dedicam a esse esporte depende de um compromisso coletivo com a saúde e a segurança. Se continuarmos a ignorar as vozes que clamam por mudança, corremos o risco de perder não apenas talentos, mas vidas inteiras. A verdadeira vitória não está apenas nas medalhas, mas na saúde e na felicidade das atletas. À medida que caminhamos para um futuro mais consciente, que possamos lembrar que cada salto, cada giro, cada queda é uma história que merece ser contada. Que possamos estar prontos para ouvir, apoiar e, acima de tudo, valorizar o ser humano por trás do atleta. Afinal, como diz o ditado, sem saúde não há vitória. Que possamos, juntos, construir um caminho onde a saúde e o bem-estar sejam sempre a prioridade. Enquanto refletimos sobre as histórias que permanecem nas sombras, é essencial lembrar que a transformação não é apenas responsabilidade das atletas, mas de todos nós. O que você acha que podemos fazer para criar um ambiente mais acolhedor e seguro para essas jovens? A pressão por resultados muitas vezes ofusca a importância de cuidar do que realmente importa, a saúde mental e física de cada atleta. Um estudo recente da Universidade Federal de São Paulo apontou que 80% das atletas de ginástica relatam sentir-se sobrecarregadas por expectativas irreais, uma realidade que clama por mudança imediata.
Imagine um cenário em que as ginastas possam se expressar livremente sobre suas experiências, onde o apoio entre colegas seja a norma e não a exceção. A doutora Luísa Trajano, uma respeitada profissional da saúde, propõe que programas de conscientização e suporte emocional sejam integrados aos treinos e competições. Essa abordagem poderia não apenas reduzir as taxas de lesões, mas também ajudar a construir uma cultura de empatia e solidariedade entre as atletas. Você consegue visualizar a diferença que isso faria? Enquanto isso, as redes sociais continuam a desempenhar um papel ambíguo. Elas podem ser tanto uma plataforma de apoio quanto um campo de batalha emocional. A pressão para mostrar sempre o melhor lado, aquela imagem polida que todos esperam ver, pode ser devastadora. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas revelou que 65% das atletas sentem que suas redes sociais não refletem suas realidades, e isso gera um ciclo de ansiedade e insegurança. Como podemos, então, usar essas plataformas para promover uma imagem mais autêntica e realista do que significa ser uma atleta? Vários atletas têm começado a compartilhar suas histórias por meio de documentários e postagens sinceras nas redes sociais, quebrando o silêncio que envolve suas lutas. Uma dessas iniciativas, que ganhou destaque nas mídias sociais, foi a de uma ginasta que, após se recuperar de uma lesão grave, decidiu contar sobre sua jornada. Ela falou sobre os desafios que enfrentou durante a reabilitação e o medo de retornar às competições. Sua coragem de expor suas vulnerabilidades inspirou outras atletas a fazerem o mesmo, criando uma onda de solidariedade e apoio mútuo. É emocionante pensar que, ao se unirem, essas jovens estão moldando uma nova narrativa, uma onde a vulnerabilidade é celebrada em vez de escondida. Entretanto, os desafios que permanecem são significativos. Muitas atletas ainda sentem que, ao se abrirem sobre suas dificuldades, correm o risco de serem vistas como fracas ou menos comprometidas. Isso leva a uma questão crítica. Como podemos mudar essa percepção e incentivar um ambiente onde a saúde mental é tão valorizada quanto o desempenho atlético? O Dr. Constantino Sakellarides sugere que as federações esportivas e os treinadores adotem uma abordagem mais humana, reconhecendo que cada atleta é um indivíduo com suas próprias batalhas. Nos próximos meses, poderemos testemunhar um movimento em direção a essa mudança. A pressão está aumentando sobre as instituições para que implementem práticas que priorizem o bem-estar das atletas. Você se lembra das recentes declarações de figuras influentes no esporte que pedem por uma reavaliação das prioridades? Essa pressão pode ser a chave para garantir que as vozes das atletas sejam não apenas ouvidas, mas também respeitadas. À medida que nos aproximamos das competições, é crucial que continuemos a apoiar aqueles que estão lutando por uma mudança real. Que ações você pode tomar, como espectador ou membro da comunidade, para ajudar a promover uma cultura que valorize a saúde e a felicidade das atletas? O futuro da ginástica pode ser brilhante, mas isso depende de um esforço coletivo para garantir que cada atleta se sinta segura, valorizada e apoiada em sua jornada. A história da ginástica é rica em conquistas, mas também está repleta de desafios que não podem ser ignorados. Ao olharmos para as próximas competições, que possamos nos comprometer a prestar atenção não apenas às medalhas, mas também às trajetórias das atletas. Que possamos celebrar não somente os triunfos, mas também as lutas diárias que muitas vezes ficam nas sombras. O que você acha que precisa mudar para que essas histórias sejam contadas e reconhecidas? E se, ao invés de apenas torcer pelas medalhas, nós também aplaudíssemos a coragem de ser vulnerável? O verdadeiro espírito esportivo deve incluir a saúde mental e o apoio mútuo. É hora de transformar a ginástica em um espaço onde todas as histórias, não apenas as de sucesso, sejam valorizadas e respeitadas. Afinal, cada salto, cada giro e cada queda traz consigo uma lição, uma oportunidade de aprendizado que pode beneficiar não apenas as atletas, mas toda a sociedade. Como podemos garantir que essas lições sejam ouvidas e que, juntos, possamos construir um futuro mais saudável e solidário para todas as ginastas? Que possamos ser parte desta mudança, fazendo nossa parte para garantir que a saúde e o bem-estar sejam sempre a prioridade. Enquanto refletimos sobre essas histórias e o impacto que podem ter, devemos nos perguntar:
Estamos realmente prontos para mudar a narrativa que rodeia a ginástica? O que muitos não percebem é que a transformação começa com a educação e a conscientização. Recentemente, um projeto piloto foi lançado por algumas federações estaduais visando implementar programas de bem-estar para atletas, onde não apenas a performance é discutida, mas também a saúde mental e emocional. O que poucos sabem é que essa iniciativa surgiu a partir de relatos de atletas que, como você, sentiram a necessidade de um espaço seguro para compartilhar suas experiências. Imagine um ambiente onde as ginastas possam se reunir para discutir suas lutas e triunfos, onde a vulnerabilidade é vista como um sinal de força, não de fraqueza. A doutora Luísa Trajano, que está à frente desse projeto, afirma: criar um espaço seguro para as atletas é fundamental. Precisamos que elas saibam que não estão sozinhas e que suas histórias são válidas. Essa mudança de perspectiva pode não apenas reduzir o estigma em torno das lesões, mas também promover um senso de comunidade e apoio, que é tão necessário neste esporte. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo revelou que 75% das atletas que participaram de programas de suporte emocional relataram uma melhora significativa em sua saúde mental e desempenho. Isso nos leva a uma reflexão importante. Se o apoio psicológico é tão benéfico, por que demoramos tanto para implementá-lo de forma abrangente? A resposta talvez resida na cultura do esporte, que muitas vezes prioriza resultados imediatos em detrimento do bem-estar a longo prazo. Em um mundo onde o imediatismo reina, será que conseguimos valorizar o cuidado e a saúde? Além disso, as redes sociais têm um papel crucial nessa discussão. A pressão para manter uma imagem perfeita pode ser esmagadora, mas também é uma oportunidade para promover a autenticidade. Várias ginastas têm usado suas plataformas para compartilhar não apenas seus sucessos, mas também suas lutas. Recentemente, uma atleta postou um vídeo que mostrava sua recuperação após uma lesão. O conteúdo gerou uma onda de apoio, com milhares de comentários encorajadores. Essa troca de experiências é vital para desmistificar a vida de uma atleta e mostrar que cada passo, cada erro e cada recuperação são partes essenciais de uma jornada. Mas como podemos garantir que essa mudança se torne a norma? O apoio das instituições é fundamental. Especialistas como o Dr. Antony Vaz Carneiro têm enfatizado a importância de integrar o suporte psicológico no treinamento desde a base. Precisamos educar os treinadores e as federações sobre a importância da saúde mental, assim como fazemos com a saúde física, diz ele. Essa abordagem holística pode criar um ambiente onde os atletas se sintam valorizados e apoiados, não apenas como competidores, mas como pessoas. O que você acha que pode ser feito para acelerar essa mudança? Será que podemos, como sociedade, pressionar as federações a adotar práticas que priorizem o bem-estar dos atletas? O futuro da ginástica depende de nossa disposição em questionar a cultura atual e exigir algo melhor. A mudança começa com a conscientização e cada um de nós tem um papel a desempenhar. Pense em como você pode apoiar essa causa, seja através de conversas, compartilhando informações ou mesmo apoiando atletas que se abrem sobre suas experiências. À medida que nos aproximamos das próximas competições, é imperativo que mantenhamos o foco nas histórias que muitas vezes permanecem ocultas. As atletas dedicam suas vidas a esse esporte e sua saúde e bem-estar devem ser prioridade. A verdadeira vitória não se encontra apenas nos pódios, mas na capacidade de cada atleta de se sentir segura e valorizada em sua jornada. O que você fará para garantir que essas vozes sejam ouvidas? Como você pode se tornar parte da solução? Conforme avançamos, é hora de reescrever a narrativa da ginástica. Que possamos celebrar não apenas as medalhas, mas também o processo, as lutas e as vitórias pessoais de cada atleta. Cada salto e cada giro é uma história que merece ser contada. Que possamos, juntos, criar um ambiente onde a saúde, a solidariedade sejam sempre a prioridade. Afinal, como diz o ditado, quem não arrisca não petisca, mas precisamos garantir que, ao arriscar, as atletas não paguem um preço alto demais. É hora de agir, de mudar e de valorizar a vida além da competição.